Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Hoje é dia 16 de maio de 2022. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, seguindo a nossa leitura bíblica anual que fazemos aqui na nossa congregação. Meu nome é Leiva Martins, eu sou de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho, para o qual eu convido você a se inscrever, passar a receber as nossas mensagens semanalmente e tudo mais que temos compartilhado da parte do Senhor. Amém? Hoje, na nossa leitura bíblica, que você pode acompanhar aí na descrição do vídeo, a planilha, né, que nós estamos seguindo, nós estamos lendo o livro de Neemias, no Velho Testamento, os capítulos 1 a 4. Neemias capítulo 1 a 4, que fala da história daquele judeu que foi levantado na corte do rei para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E hoje o que Deus queimou no meu coração compartilhar contigo é justamente esse desafio da reconstrução, né? Vamos entender um pouquinho o que é o contexto dele. Neemias 1:3 fala que aqueles que sobreviveram ao cativeiro se encontravam em grande miséria lá em Jerusalém e grande humilhação. Neemias ficou sabendo disso por meio de alguns poucos que vieram de Jerusalém para a capital do império e relataram isso. Neemias era copeiro do rei nessa época, então alguns judeus vieram de lá e falaram: olha, lá tá ruim, né? Lá tá muito ruim. As poucas pessoas que estão lá estão muito miseráveis, humilhadas, estão, né, sem ânimo nenhum. E aí eu faço um paralelo com a situação que nós estamos vivendo hoje, pós-pandemia, em que as doenças mentais, as doenças emocionais e, por consequências espirituais, se agravaram consideravelmente, afetando inclusive gerações mais novas, como crianças, jovens, adolescentes. Então, é preciso que a gente tenha olhos abertos para perceber essas situações das pessoas que estão extremamente vulneráveis e fragilizadas nesse contexto atual que nós estamos vivendo, com muros emocionais destruídos, espirituais destruídos, com autoestima bem baixa, né, e com afloramento de diversos transtornos. Então, é importante que a gente veja isso. Olhe ao seu redor, olhe ao redor da sua Jerusalém e perceba. Talvez você mesmo esteja num contexto difícil ainda de recuperação, depois de tudo que nós passamos, e eu quero dizer que há esperança. Se houve esperança para Neemias, que estava cativo, que estava exilado, que estava numa posição de subserviência ali, longe da sua terra, e ele em Deus se fortaleceu para uma restauração, o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é poderoso hoje para restaurar os muros da nossa vida também. Amém? Então assim estava o povo de Jerusalém. E o que Neemias fez? Capítulo 1, versículo 4. Ele partiu para o jejum, para a oração e para o clamor. Né? É o remédio, queridos, não tem outro. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, temos que reconhecer a nossa condição e buscar algo novo da parte do Senhor. Né? Não tem dom perfeito, boa dádiva que não venha do Pai das luzes, do nosso Deus dos céus. Então, é para Ele que nós temos que correr, em jejum, em oração, em clamor. E aí, Neemias, ele, embora ele tivesse uma conduta de santidade, uma conduta de separação do erro, ele confessou os pecados do seu povo como se fosse participante deles, né? Isso é o caráter da intercessão. Então, muitas vezes nós temos que fazer isso para virar o jogo, né, de uma situação, assumir como se fosse nosso e confessar em primeira pessoa como se fosse nossos os pecados, para que realmente os céus se abram em nosso favor, né? Para que realmente a gente possa ser restaurado pelo Senhor Jesus, sermos intercessores. E ali no capítulo 2 a gente vê Neemias como um servo fiel do Estado, né, daquele Estado que o dominava, né, apesar de ser um cativo, apesar de ser um exilado. Ele estava ali fazendo o seu papel da melhor forma e dando testemunho
de integridade, de alguém que era servo do Deus vivo, do Deus de Israel, com integridade, né? Ele não camuflou a sua dor, ele externou a sua dor. Tanto que o seu rosto ficou triste e o rei notou isso, né? E lhe perguntou o que estava acontecendo, e Neemias disse da situação que a sua cidade estava e como aquilo pesava o coração dele. Não só a cidade, a estrutura física, mas as pessoas e a própria condição social, né, do seu povo, muito deprimente, né? Então Neemias expressou essa tristeza. E aí o rei falou: "O que você me pede agora?", né? "O que você me pede agora?". E aí a Bíblia diz assim, eu acho muito interessante: "Então orei ao Deus do céu e disse ao rei", né? Ou seja, o rei fez uma pergunta. Neemias rapidinho conectou com o céu, né? Deve ter pensado assim: "Meu Deus, me dá a palavra agora", né? E abriu a boca e fez o pedido, né? "Se encontrei favor da tua parte, que o Senhor me permita ir lá para reconstruir, né, os muros da minha cidade, para restaurar a minha cidade", né? Eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes a gente inverte a ordem das coisas hoje em dia. A gente vai às figuras de autoridade, a gente bate na porta dos gabinetes e das pessoas de autoridade sem antes ter batido na porta do céu por meio da intercessão, do jejum, da oração, da confissão. O que aconteceu aqui, do favor do rei se abrir na terra, é porque já estava aberto no céu. É porque foi precedido de jejum, de oração, de clamor, de humilhação, de busca do Senhor, né? Então o céu domina sobre a terra. Então a chave é a gente bater primeiro na porta do céu, alinhar com o céu primeiro. E aí as coisas na terra vão acontecer, porque já está pronto no céu. Aí a gente traz para a terra, né? Então esse é o segredo, né? E aí Neemias conseguiu tudo o que ele pediu: provisão, proteção, trânsito livre até chegar a Jerusalém, conseguiu autorização para o serviço, conseguiu um tempo determinado para isso, tudo ele conseguiu, porque ele já tinha conquistado isso antes pela intercessão. Talvez a gente tivesse mais resultado se a gente colocasse a coisa do modo certo, na ordem certa. Primeiro, bombardear o céu, no bom sentido, né? Primeiro, interceder no Espírito para que a gente possa realizar as coisas aqui nessa dimensão terrena, natural, humana. E, mais uma vez eu digo, o Deus de Neemias é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Aquele que faz tudo funcionar a favor dos seus filhos, daqueles que clamam, que oram, que pedem, né? Então, veja, havia um propósito eterno em andamento ali. Neemias conseguiu o favor terreno porque ele já estava alinhado com o propósito eterno de Deus naquele momento, naquela geração, que consistia na restauração física de Jerusalém. Aquilo era importante, como um passo importante naquela geração para o cumprimento do propósito eterno de Deus, né? Jerusalém precisava ser restaurada para que houvesse uma continuidade histórica, né, da voz de Deus sobre aquele povo de Israel, até que viesse a plenitude, até que viesse o Messias. Então Neemias foi um homem-chave naquele momento. Assim também nós precisamos discernir os tempos e as épocas. Embora, claro, nos tenha sido dada uma ordem clara e geral para todas as gerações e para todos os povos, a gente precisa discernir como é que eu, no meu momento histórico, na minha condição social, econômica, geográfica, humana, como é que eu torno isso verdade no meu contexto? Como é que eu torno o ide fazer discípulos verdade no meu contexto? Como é que eu torno o venha o teu reino real no meu contexto? Isso, para isso é que a gente tem que orar, discernir a vontade do Senhor e realmente implantar o reino de Deus no nosso contexto. Neemias fez isso com muito êxito, né? Nós vamos ver. Então aí ele partiu para Jerusalém. Capítulo 2, versículos 11 a 16 diz que antes de fazer qualquer coisa, ele foi tomar pé da situação. Ele percorreu as ruínas, ele viu a destruição, fez um levantamento. A Bíblia descreve minuciosamente o roteiro que ele fez e o que ele observou, né?
Então ele tomou pé da situação real. Ele viu, orou, pensou, conheceu, avaliou, não falou para ninguém a princípio. Depois que ele teve uma visão geral de tudo, aí ele chamou algumas lideranças ali e falou: a miséria é grande, né? A miséria é grande. Então ele não foi negacionista da realidade, ele reconheceu: nós estamos em grande miséria, né? Isso é um ponto fundamental, porque como Jesus falou no Evangelho, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Enquanto você se considera sadio, o médico não pode fazer nada. Você tá bem, né? Você não reconhece tua doença, então o que o médico vai poder fazer por você? Nada. Mas quando você reconhece a tua doença, aí você abre a possibilidade do médico operar na tua vida. Assim somos nós com relação a Jesus. Enquanto a gente estiver em cima dos nossos pedestais de autossuficiência, nós não vamos reconhecer a necessidade de Cristo tocando e intervindo na nossa realidade. Mas eu quero crer que se você está ouvindo essa palavra e você está tendo contato com essa verdade de uma cidade com muros destruídos, muito provavelmente você pode estar se reconhecendo nessa condição. Mas eu quero te dizer que o Deus que inspirou Neemias está aqui junto conosco, nos ouvindo, nos contemplando e com seu favor aberto sobre nós. Reconheça a tua miséria, né? E aí você pode dizer a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Misericórdia quer dizer literalmente compaixão pelas misérias. Então, quando nós reconhecemos nossas misérias, aí o Deus de misericórdia pode agir na nossa vida. Aleluia. Então Neemias reconheceu, a miséria é grande. Só que ele não ficou só nesse reconhecimento da miséria. Ele disse, porém, é possível reconstruir. Aleluia. É possível reconstruir. E é isso que eu quero comunicar para você hoje da parte do Senhor. É possível reconstruir. O fim da história não são os muros destruídos. O fim da história não é a cidade vazia, com os portões queimados. O fim da história não é a escassez, não é a baixa moral, a baixa espiritual, o ânimo baixo. O fim da história não é a depressão, não são os vícios, né? Não são os transtornos, não são os mecanismos de compensação, sejam quais eles forem. O fim da história não é esse. O fim da história é uma cidade restaurada, figura da celestial, né? Assim como Jerusalém física foi restaurada, se você for olhar o fim da história lá em Apocalipse 21, o fim da história mesmo, você vai ver uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu, lindíssima, adornada como noiva ataviada para o seu noivo. É uma cidade riquíssima, preciosíssima, lindíssima, ambientalmente sustentável, né? Para deixar um ganchinho aí também falando sobre isso. Uma cidade plena em Deus. Então essa é a Nova Jerusalém para onde nós vamos. Essa é a realidade final e última da minha e da tua vida. Agora, antes de chegarmos lá, Deus quer agir aqui e agora, restaurando a tua Jerusalém, que pode ser a tua vida, pode ser o teu casamento, pode ser a tua família, pode ser vários aspectos da tua vida. Deus está pronto para te restaurar e me restaurar. Então, é possível reconstruir. Creia nisso, né? Tome posse disso. Guarde isso no teu coração. É possível reconstruir em nome de Jesus. Aleluia. Não importa o tamanho da miséria, a boa mão do Senhor está conosco. Então, vamos começar, né? Então vá, empreenda, busque o Senhor. Neemias 2:20 ele disse: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E aí, queridos, a Bíblia diz, depois nos capítulos seguintes você vai lendo, que em 52 dias a obra estava feita. Isso porque teve oposição, teve paralisação por conta dos inimigos, mas eles retomaram na força do Senhor em 52 dias, tempo recorde, a obra estava feita. Mais uma vez eu digo, porque a batalha já estava ganha no reino espiritual. A intercessão, a oração, a vigilância já, né, estava consumado no reino espiritual e agora no reino físico a obra se fez em tempo recorde. É assim que Deus faz.
né? Tem um amigo que fala muito isso aqui nesses dias, né? Já está pronto no reino dos céus. O que nós temos que fazer é, pela fé, trazer isso para a terra. Então as bênçãos já estão prontas. Vamos entrar nesse caminho de jejum, de oração, de clamor e trazer as realidades do reino do céu para a terra, para as nossas realidades. Né? Como diz o autor de Hebreus, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então pense nisso, pense nessa palavra fato. Fato já existe, fato já aconteceu, né? Fato já é real, né? Então, na fé já aconteceu. E nós temos que trazer isso para a terra, para que assim como é feito no céu, a vontade de Deus, seja feita na terra. Isso é fé. Aleluia. Isso é reconstrução da nossa vida. Então, que venha o reino do Senhor. Que venha o reino do Senhor por meio da nossa vida. Guarde isso. É possível reconstruir. Deus quer reconstruir teus muros, como pessoa, como igreja, como família, em nome de Jesus. Que esse seja um tempo de reconstrução, de unção e de adoração nessa nova Jerusalém que somos nós, a igreja do Senhor. Amém? Foi isso que Deus queimou no meu coração para compartilhar contigo hoje, dia 16 de maio. Que o Senhor possa te abençoar. Quero te agradecer mais uma vez pela paciência de me ouvir, né? Peço a você que continue presente aqui no nosso canal e divulgue essa palavra para outras pessoas, para que elas também sejam tocadas por esta palavra de fé e de ânimo, de reconstrução nas suas vidas também. Amém? Que você tenha uma excelente semana na presença de Deus e seja luz.